uma mudança de rumo, né? E eu vou trazer aqui sobre isso a postagem do Macedo, né? Que ele também, ontem que eu tinha trazido do nosso querido Marco Belo, então hoje vamos trazer alguns informes sobre isso, até porque vou ficar bem claro uma coisinha, tá? Primeiro, a mensagem do Macedo. Bom, caso Balotelli, o que está acontecendo? Informação do blog do Macedo, a comissão técnica do Corinthians pede para Augusto Melo não avançar na contratação de Balotelli. Após 2 dias de treinamentos, a comissão técnica entende que um investimento que seria feito na contratação do atacante pode ser direcionado para outras posições mais carentes do elenco. O detalhe é que a negociação com o atacante está em fase avançada e um recuo nesse momento pode ocasionar uma repercussão negativa junto com a torcida. Bom, isso aqui já ficou quase datado, porque efetivamente o Corinthians acaba recuando ou deixando em stand-by o momento Balotelli, né, para atender alguma reivindicação do Ramon Dias. O Ramon Dias fez 2 dias de treinamento, verificou o plantel tem carências naturais, e o Ramon Dias, evidentemente, acaba por analisar as necessidades do Corinthians propriamente dita. Então, traz uma lista, entrega à diretoria do Corinthians e define as posições necessárias que o Corinthians precisa de jogadores para que possa dar sequência na temporada. E aí eu trago para vocês aquela questão, né? E aí? Então acabou a questão Balotelli? Ainda não. Por incrível que pareça, o Corinthians ainda guarda o patrocínio que ele vai firmar, né? Como eu disse, o que me chamou a atenção foi a questão do patrocinador. O patrocinador está tão avançado que vai bancar uma grande estrela, então quer dizer que teremos um patrocinador em breve, e é o que efetivamente... Eu não vou falar a data de novo, velho, eu não vou entrar nessa brincadeira da diretoria, mas indica-se que o patrocinador deve ser anunciado em breve, mas eu não vou colocar essa data, tá? Então, para mim, acabei com esse negócio de diretoria, de dar prazo, porque parece o Augusto Melo, né? O Augusto Melo toda hora, semana que vem, então esqueçam. Só posso dizer que está muito próximo de ser anunciado. E a questão é, esse patrocinador teria condições de pagar o que o Balotelli efetivamente pediu, além do patrocínio que o Corinthians estaria recebendo? Isso daí teria que ser comprovado. E isso é uma das amarras e problemas que o Corinthians tem. Lembrando, como eu disse ontem, então o patrocinador bancaria ao Corinthians. E eu falei, para mim, se é de graça, eu não olho os dentes. Eu aceito. Mário Balotelli, de graça. Se fosse o Corinthians, aí eu pensaria no elenco, abriria o elenco. E se eu tivesse na cabeça do patrocinador, eu buscaria um outro jogador que me dê pelo menos um recorte de 5 anos, um jogador que pelo menos jogue com mais frequência e seja midiático em tal patamar. Na minha concepção, o Gabigol tem esse perfil. 5 anos, está em decadência, assim como o Balotelli esteve em decadência nos últimos tempos. No recorte de 5 anos, o Balotelli tem menos jogos de longe menos jogos que o Gabigol. Que o último ano e esse ano não são bons do Gabigol, todo mundo já sabe. Mas é muito mais fácil recuperar um cara que está há 1 ano e meio, 1 ano talvez, com dificuldades técnicas dentro de um perfil que está se encerrando o ciclo, do que talvez encontrar um jogador que está há um tempo maior, com pouca minutagem, digamos assim. Então, evidentemente, não é que o Ramon travou completamente a negociação, mas ele pediu que o Corinthians viabilize primeiro o time para ele, para depois ver se tem as condições e, obviamente, a parte financeira decorrente. Então, está em stand-by. Se outros pegarem a frente, que o Corinthians busque outro. Mas, evidentemente, que esse ponto gera alguma situação muito curiosa. E eu queria trazer para vocês um ponto curioso, tá? Desde que foi o quê? Dia 9, estamos no dia 13, ou seja, 4 dias depois. Desde que o Mário Balotelli, quando naquela tarde o André Hernan e o Bruno Andrade, foi o Bruno Andrade e o André Hernan soltaram no UOL a possibilidade de contratação do Mário Balotelli, que todo mundo, primeiro, achou risível, depois, quando viu que havia muito tempo
de negociações, já tinham 2 meses de negociação, começaram a meter pau no Corinthians, porque os salários estavam atrasados. Que era uma loucura o Corinthians buscar um jogador que extracampo só causa confusão. E o Corinthians tinha salário atrasado. O Corinthians quitou todos os salários, deixou tudo, esse argumento morreu. E mesmo assim, seria uma loucura trazê-lo. Quando há a notícia do recuo do Balotelli, o presidente é um mentiroso. O presidente isso, o presidente aquilo, está na mão do presidente. O único responsável pela não vinda do Balotelli é o presidente, que iludiu a torcida. Que eu me lembre, a única coisa que o presidente poderia fazer, e eu acho que foi dito pela central do Timão, a única coisa que o presidente do Corinthians fez, e foi dito pelo central do Timão, se não me engano, foi dele, e houve uma repercussão sobre isso, foi que o Augusto Melo negou veementemente o Balotelli. Quem abriu as conversas na imprensa foram o André Hernan e o Bruno Andrade, repercutido por todos, inclusive por mim, naquele momento que foi postado. 10 minutos depois que foi postado, eu repercuti no meu canal, dando os créditos para ele, porque foi a matéria deles. Mas em nenhum momento, efetivamente, o Augusto veio a público dizendo, ou em algum momento falou sobre isso. Quem, inclusive, expôs o presidente a isso foi o Claudinei, que eu achei muito curioso nesse ponto, que é o diretor de base. Mas o presidente não fez nada. Quem está usando esse fator Balotelli para iludir a torcida, no sentido de que cobrar o presidente, são setoristas. Estão indignados, porque agora o presidente não vai à frente com a negociação que, em tese, eles estão contrários. Ou seja, se o presidente fizer, está errado. Se ele não fizer, também está errado. Então ele perde em todas. Essa aqui é a matéria do meu timão, né? Então, o Corinthians fez absolutamente duas propostinhas, né? Para o Brian Rodrigues. Lembra que ontem eu estava falando sobre a coisinha que o pessoal não gostaria, mas o Brian efetivamente ficou travado no que tange aos valores. O Corinthians fez a segunda proposta de 3,5 milhões por 50% dos direitos econômicos, e o grande entrave é que o América quer... É a América, né? O América do México? Acho que é a América do México. Deixa eu ver. América? É a América do México. Está pedindo 8 milhões. 8 milhões de doletas pelo percentual dele. O Corinthians não está disposto a fazer primeiro, aumentar a proposta e muito menos pagar 8 milhões no jogador. O Corinthians está fora dessa. Se quiserem mudar, o Corinthians até teria interesse, mas o Corinthians está em outras frentes, principalmente o Sanabria, que seria uma possibilidade, né? Então, o Sanabria está no radar, o Vieto está no radar. Tem uma possibilidade, como eu já disse, pode ser que seja o TT, né? Não sei, mas é o mesmo valor, mesmo patamar de valor, 7, 8 milhões. Não sei se o Corinthians estaria disposto a fazer esse investimento. Talvez, se, obviamente, houvesse uma compra percentual, como o Corinthians estava tentando agora. Mas os jornais locais estão tratando o Corinthians como interessado no jogador mais caro, que é 8 milhões de euros para sua aquisição. Não me parece ser um movimento que o Corinthians vai fazer. Tá aqui. Bom, hoje ele trouxe essa informação aqui, em tese, né? Corinthians avança na contratação do Facundo Bernal. Ouvi que o acordo está muito próximo, tanto que o empresário Rodrigo Ortega, da OTG Esportes, viaja na madrugada para o Uruguai a fim de definir os últimos detalhes da compra junto ao defensor. Tá? Não há informação até agora sobre isso, não há confirmação sobre essa contratação. Me parece um jogador promissor, né? O Facundo, principalmente que também faz os seus golzinhos, chega à frente, anda praticamente a linha defensiva inteira. A recuperação de bola impressionante para um jogador. Ele é jovem ainda, né? Mas impressionante. Mas é absolutamente o começo dessa situação. E eu falo assim, o Nicola é um exímio, digamos assim,
conhecedor da barriga, né? Então, assim, chega a impressionar esse nome, assim, promissor no scout do Corinthians, na possibilidade de contratação, buscando contratação. Um jogador muito acima para um meio-campo que o Corinthians precisa, jovem, tá? Jovem, mas vamos aguardar. 20 anos. Me parece ser uma boa sacada, tá?